Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e até que enfim o Vasco apresenta o novo treinador Ramon, né? O Ramon Dias chega para poder assumir o Vasco. O Vasco está numa situação muito delicada no Campeonato Brasileiro. Próximo jogo do Vasco não é nada mais, nada menos contra a equipe do Atlético Paranaense, uma equipe muito forte, né? Que está no meio de tabela e o Vasco ainda na zona de rebaixamento, penúltimo colocado com 9 pontos. Lembrando, galera, o Vasco tem um jogo a menos, o jogo que foi adiado, né, da última semana devido a as competições, né, de Sul-Americana e Copa do Brasil, né, seria América Mineiro e Vasco no Independência. O jogo foi adiado, né, ainda não temos datas que vai ter esse jogo, né, e por isso o Vasco tem um jogo a menos. O Vasco agora tem que correr atrás nessa próxima rodada contra o Atlético Paranaense. Galera, vamos acompanhar o trecho aqui da apresentação do treinador Ramon Dias, link na descrição, cresce os direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Arena do Grêmio, jogo de volta, 16 de agosto, 9h30 da noite, também uma quarta-feira. Já Corinthians e São Paulo, atenção. Terça-feira que vem, dia 25, às 9h30, na Neoquímica Arena. O jogo da volta também no dia 16 de agosto, no Morumbi, só que às 7h30 da noite. A tabela acabou de ser atualizada das semifinais da Copa do Brasil. Agora, informações do Vasco, que pega o Atlético Paranaense no final de semana, com um técnico novo que chegou, Cícero Melo. Oi, Cícero! Boa tarde a você, Alex Seng, também a Mari Pereira e ao Mário Marra, além do fã de esportes, né? O Vasco já vive a expectativa aí do próximo jogo, como você falou, domingo em São Januário, 18h30 contra o Atlético Paranaense, né? Ainda sem torcida, o terceiro dos 4 jogos de punição do Vasco, portões fechados, e a estreia de 2 personagens novos, né? Que vêm de fora do país. O técnico argentino Ramon Dias e o zagueiro chileno Gary Medel. Eles já estão treinando normalmente, o Ramon Dias desde a semana passada já está treinando o time do Vasco, esperando essa estreia, e ele tem muitas expectativas de que o time possa começar a subir na tabela de classificação. O Vasco está em 19º lugar, penúltima colocação, com apenas 9 pontos ganhos e 21% só de aproveitamento, né? O Vasco que teve o jogo adiado contra o América Mineiro no último final de semana, o jogo seria no Estádio Independência, mas por causa aí dos compromissos do América Mineiro na Conmebol, esse jogo foi adiado sem data ainda definida. Vamos ouvir então o técnico Ramon Dias, ontem na sua apresentação, falando aí da chegada ao Vasco, dos reforços que ele quer e toda a sua expectativa por uma reviravolta aí nesse time do Vasco da Gama. Tengo que agradecer al club por esta oportunidad. Estoy muy feliz de estar acá. Siempre quise venir a Brasil a este fútbol, porque es un fútbol competitivo. Tenemos que estar todos juntos para poder salir de esta situación. Dirigentes, hinchas, jugadores, entrenador, tenemos que tener esfuerzo y coraje para salir de esta situación. Y yo creo que los jugadores están entendiendo que es una situación difícil, pero con el tiempo y con la paciencia vamos a poder salir de esta situación. No vamos a decir por ahí las posiciones ni la cantidad, pero seguramente vamos a reforzarlo porque el equipo lo necesita. No son fáciles las contrataciones, pero estamos haciendo todo el esfuerzo, todo para poder contratar a algunos jugadores que son importantes, que quieren venir, y otros por ahí tenemos que negociar. Al hincha le digo que vamos a trabajar duramente, con mucha dedicación, mucho profesionalismo. Tiene que tener mucha paciencia. Tá, então, o Ramon Dias dizendo que a torcida tem que ter paciência, mas a torcida não quer saber de paciência, não. Ela quer vitórias, ela quer 3 pontos a cada jogo para o Vasco sair dessa situação. Ele falou em reforços, só que o Vasco está perdendo o Pedro Raul, atacante. O Vasco aceitou a proposta do Toluca do México, 5 milhões de dólares, cerca de 26 milhões e 900 mil reais, em 2 parcelas de 2 milhões e meio de dólares cada uma. Um lucro de 100% que o Vasco vai ter, já que pagou 2 milhões de dólares à vista há 7 meses atrás pelo
o Pedro Raul. Prioridades de contratações, um camisa 10 e um camisa 9 para substituir, se fechar realmente o negócio do Pedro Raul. Vasco também quer um lateral esquerdo e está de olho no Jefferson, 26 anos, lateral do Atlético Goianiense, já que o Riquelme, que vem de uma lesão séria, vai ser emprestado, não deve ficar no Vasco. Lanzini é um sonho, um argentino que já jogou no Fluminense, para a camisa 10, e Lucas Prato, o Vasco está negociando, não tem nada certo. Lucas Prato, que jogou no São Paulo, no Atlético, ele é argentino também, pode ser um dos reforços do Vasco da Gama. Voltamos aos estúdios aí com você, Alex Tseng. Galera, deu ruim, acabou o amor do Vasco com o Pedro Raul, galera. O Pedro Raul vai ser negociado mesmo, não tem jeito, né? O Vasco que pagou um valor alto pelo jogador, agora negocia o jogador que não rendeu nada com a camisa do Vasco, né? Assim, não chegou a alcançar nem o que o Vasco esperava, né? Do jogador mínimo aí do Pedro Raul, que teve muitas oportunidades no início da temporada, não aproveitou e acabou perdendo espaço, né? Agora o jovem aí tem tomado conta desse ataque do Vasco, que com isso o Pedro Raul cada vez mais foi perdendo espaço no time do Vasco, né? E na minha opinião, o Vasco tá com um pensamento que não é bom, que é trazer o Lucas Prato. Para mim é um jogador que jogou bem lá no passado. Hoje em dia, se você pegar os últimos 3, 4 anos, não apresentou um bom nível de futebol, tem jogado por nome e isso não é bom. Não é bom você trazer um jogador que jogou no passado. O jogador tem que estar jogando no presente, porque o Vasco precisa de jogadores que ajudem agora, nesse momento. Não é jogador que ajudou lá atrás, entendeu? Outros clubes. Eu não sei como que é o estilo de contratação do Vasco, se avalia como que o jogador está no momento ou se está avaliando o passado, porque passado não entra em campo. Não entra em campo. E a situação do Vasco não é hora de arriscar com esse tipo de contratação. Não é. O Vasco precisa sair da zona de rebaixamento. Está na penúltima colocação, né, em 15 rodadas, 9 pontos, uma quantidade de pontos muito abaixo. Daqui a pouco está acabando o primeiro turno e o Vasco não chegou nem a 15 pontos, nem saiu de 10, nem chegou a 10 pontos, né, tem 9, né? E a situação tá delicada. O Ramon Dias vem, né, com essa missão de tirar o Vasco dessa situação. O Vasco, é claro, já disse ele que vai fazer contratações, né? Tá de olho no mercado, né? E tem que contratar bem. Não adianta você contratar jogador que não tá oferecendo nada mais no futebol. No futebol você precisa contratar jogadores que para chegar e resolver. Ah, o cara jogou há 4, 5 anos atrás. Então foi 4, 5 anos atrás. A gente precisa de agora. Jogador que jogue bem agora. No futebol brasileiro mesmo tem muitos jogadores aí que estão aparecendo. Na Série B, entendeu? Tem jogadores bons, sim, que eu acredito que pode resolver o problema do Vasco, entendeu? E agora, né, o Vasco tá de olho no jogador do Frankfurt, né, que é o Borré, né? O clube buscou informações também sobre o jogador colombiano, né? Mas a contratação até o momento está inviável. Acredito que pelo valor que é o jogador, né, um valor um pouco alto, que a equipe do Vasco não está disposta a pagar, né? E por isso fica um pouco distante a contratação do jogador, não só dele, de outros jogadores também, né? Alguns jogadores até se negaram a vir para o Vasco devido à situação do Vasco, né? A equipe está lá na parte de baixo da tabela de classificação, uma instabilidade também financeira, né? Porque tem alguns compromissos que o Vasco não tem pago, né? Algumas parcelas aí tem preocupado um pouquinho alguns jogadores na hora de escolher o Vasco como um clube aí de projeto, né? Eu acredito que se o Vasco conseguir sair um pouco dessa situação, acredito que ganha um pouco mais de credibilidade, galera. E esse foi o vídeo do nosso canal. Deixa nos comentários a opinião de vocês, o que vocês estão achando da saída do Pedro Raul do time do Vasco e também da chegada do Ramon Dias.